Olá, eu sou Milena Chat e eu guio designer de interiores do zero a 30 mil reais ou mais de faturamento por mês com seus próprios escritórios. Seja muito bem-vinda ao conteúdo de hoje. Hoje eu vou falar sobre como cuidar do seu dinheiro e ter caixa todo final de mês. Primeiro a gente vai falar sobre o que é caixa. O que é essa palavra para vocês? Caixa, ele é o dinheiro que fica todo mês na sua conta para você poder manter o seu escritório. Desde o dinheiro que você faz para investimentos até o salário que você tira. O dinheiro que você paga as contas. É a saúde da sua empresa, do seu escritório. E é muito importante você cuidar bem dessa saúde financeira do seu escritório, pois é ele quem vai garantir a vida útil do seu negócio. Sem dinheiro não adianta ter um escritório, não é verdade? Para mim, não ter dinheiro em caixa, ele me deixa tão insegura que acaba interferindo diretamente na minha vida profissional, inclusive nas minhas negociações. O dinheiro em caixa todo mês te ajuda, inclusive, a planejar os próximos meses. E é isso que eu quero que vocês comecem a entender. E com base nele que você pode pagar as contas e inclusive planejar investimentos futuros. Quando a gente começa a perceber isso, a gente vê que inclusive o banco onde a gente deixa o nosso dinheiro, a gente começa a fazer essas movimentações e ele começa a oferecer inclusive taxas melhores em empréstimos, taxas melhores inclusive para gerar boletos bancários. Assim como também aplicações mais vantajosas. E isso começou após eles verem as nossas movimentações e verem que todo mês tinha dinheiro em caixa. Isso vai te dando credibilidade, inclusive com o banco. Dinheiro em caixa, nós pagamos as contas e sempre tinha sobras. Essas sobras, este caixa, é que abre inúmeras oportunidades. Mas nem sempre foi assim. No início da carreira, nós não entendíamos a importância, mas claro, a gente já tinha consciência de cuidar do nosso dinheiro. Tanto que quando a gente começou, o nosso salário ele era pequeno e bem coerente com a entrada dos nossos negócios, porque a gente não poderia tirar muito e tinha que deixar um pouco mais no nosso caixa. O caixa era pequeno, por isso a gente teve que cuidar de cada centavo, de cada entrada, para a gente poder continuar com o nosso escritório. E é esse cuidado que eu quero que vocês tenham em mente assim que vocês começarem a abrir o escritório de vocês. No começo, você deve ter essa consciência, trabalhar com salário realista, inclusive para que tenha um dinheiro legal em caixa. O seu escritório vai evoluindo, o seu caixa também, e você vai aumentando o seu salário gradativamente. Claro que você pode colocar metas ousadas, mas lembre-se, tem que ter para todos os meses. Na avaliação final do ano e do controle de caixa, que me mostrava realmente se tinha sido um bom ano ou não. Então, não menospreze o dinheiro, o seu caixa. Cuide muito bem dele. Uma coisa que acontecia muito no início do escritório era uma cobrança familiar sobre o nosso salário estar na conta até o quinto dia útil, né? Até dia 5, dia 6, no máximo dia 10. Foi uma briga por mais de 2 anos, nesses anos iniciais, principalmente com meu marido. Por quê? Porque eu não tinha ainda fluxo de caixa suficiente para ter dinheiro para pagar meu salário nos primeiros meses. Nós tínhamos que primeiro pagar contas, aluguel, telefone, energia, enfim, várias contas que eram fixas. Aí a gente avaliava o caixa novamente, via se todos os clientes tinham feito os pagamentos, para só então nós tirarmos o nosso salário. E isso desgastava sempre o nosso relacionamento, porque todo dia 10 ele me cobrava e eu só tinha dinheiro no final do mês. Mas essa consciência foi fundamental para quê? Para que a gente cuidasse bem do nosso caixa financeiro. Foi com base nesses cuidados que me fazem ter, em média, hoje, mais de 30 mil reais na conta todo mês. Nós levamos 1 ano para entender e ter dinheiro em caixa e para nós podermos ter o nosso salário antes do dia 25 de cada mês.
Olha que interessante, né? No início, o nosso salário saía lá depois do dia 25. Por isso que eu falo que a gente deve investir tempo também para cuidar do nosso caixa, da nossa vida financeira, a vida financeira da nossa empresa. Porque é através dessa avaliação desse caixa que você vai programar transações futuras. Eu e meu sócio, nós fizemos reuniões mensais para avaliar todo mês. Isso ajuda a gente a entender onde estamos gastando mais, onde nós precisamos cuidar. E no início da carreira, como eu falei, é tudo novo e a gente não tem dinheiro para tudo. E essas avaliações foram importantíssimas para a gente perceber que nós estávamos gastando muito e nós poderíamos ficar num próximo mês sem salário. Como nós já tínhamos o hábito de fazer todo final do mês essa avaliação, nós conseguimos visualizar isso com antecedência. E foi onde nessa avaliação nós estudamos como nós poderíamos mexer nesses gastos. Na maioria nós não conseguiríamos mexer, porque eram gastos fixos para poder manter o escritório. Mas nós observamos que na alimentação a gente usava o cartão de crédito. E ali a gente podia mexer sim. Então a gente decidiu, em comum acordo, claro, trazer o nosso almoço de casa pelo menos 2 meses até voltar a normalizar nosso caixa. Vocês começam a entender por que essas avaliações antes são importantes? O que a gente fez? A gente percebeu que a gente gastava R$250 por semana de almoço, os dois. E aí a gente viu que em um mês a gente podia economizar mais de R$1.000. E aí foi aonde a gente fez. Nesses meses em que o almoço foi trazido de casa, esse valor ele ajudou a pagar o aluguel e também a energia do espaço. Quando nossas vendas voltaram a subir e se normalizar, a gente voltou a pagar nosso almoço com o cartão de crédito. Mas isso foi muito legal. Por que eu conto dessa experiência? Porque ela também me mostrou que levar uma comidinha caseira de casa não mata ninguém, é muito saudável e a gente adora ainda às vezes trazer o nosso lanchinho de casa. Não mais por necessidade, longe disso, graças a Deus, mas sim por hábito e por a gente gostar da nossa comidinha feita em casa com carinho. Todo final de ano nós seguimos a nossa avaliação de caixa mensal e incluímos uma avaliação anual. Inclusive, no final do ano, nós avaliamos o caixa de janeiro para o próximo ano, para a gente verificar qual que é a ideia de manter os investimentos, onde a gente pode melhorar, o que a gente deve fazer. Por quê? Porque a gente quer garantir sempre 3 meses à frente do nosso negócio, pelo menos. E já há alguns anos, nós criamos um Caixa 2. O que é esse Caixa 2, Milena? Eu vou explicar para vocês. A gente, quando fala em Caixa 2, né, vem muito mulher, cria muitos Caixa 2 para esconder o dinheirinho do marido. E aqui a gente fez um Caixa 2 para esconder um dinheiro da gente mesma, para que a gente pudesse investir e principalmente se preparar para eventuais situações que ao longo desses anos foram acontecendo e a gente percebeu que a gente não estava preparado financeiramente para as coisas que foram acontecendo. Então esse Caixa 2, ele veio realmente para nos ajudar, e a gente chama de Caixa 2 porque realmente é um dinheiro que a gente tira e fica guardado, reservado lá, uma outra conta que a gente evita mexer se não tem necessidade. Então o que é esse Caixa 2? Esse Caixa 2 é uma conta, não a conta de movimentação do escritório, mas sim uma outra conta, em que a gente deixa lá férias, o dinheiro para um 13º dos colaboradores, para uma futura demissão, para outros investimentos. Por que disso? Porque teve um ano em que nós tínhamos um colaborador que não estava mais se encaixando com a nossa filosofia, com a filosofia da marcenaria. Porém, quando a gente foi fazer os valores para demitir ele, ficava alto demais para a gente arcar naquele momento a demissão dele. E essa demissão, ela pegou pesado no nosso caixa. Então a gente avaliou e viu que a gente não tinha dinheiro e nós não podíamos prejudicar o caixa da empresa com essa demissão. Nós tivemos que postergar essa decisão por meses,
até a gente conseguir levantar dinheiro para poder demitir essa pessoa. Mas isso ele gerou muita dor de cabeça. Por que eu falo que gerou muita dor de cabeça? Porque esse colaborador, ele já não se encaixava mais com os pensamentos da equipe e ele poderia ser uma má influência para os demais e estragar todo o nosso processo de filosofia de trabalho em equipe. E que essas causas e esses estragos, eles podem ser irreversíveis. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes uma pessoa da equipe que não está no mesmo propósito pode desalinhar toda a estrutura do escritório, desalinhar toda a linha de pensamento e prejudicar. E foi o que aconteceu naquele momento. Essa pessoa, ela influenciou mais 2 profissionais com pensamentos errados sobre a empresa e que ele não se encaixava mais nesse propósito. E isso foi se arrastando por meses até a gente conseguir fazer o levantamento financeiro para poder demitir essa pessoa. Vejam, era uma situação que a gente passou e a gente nunca tinha passado na vida e a gente não viu a necessidade, antes disso acontecer, que a gente tinha que ter um caixa preparado para isso. Foi onde também já abriu a nossa mente para o caixa das férias e do 13º. Há uns anos atrás, quando a equipe começou a aumentar consideravelmente, nós levamos um susto no final do ano de tantas taxas e pagamentos que a gente tinha que fazer por causa de férias e 13º. E a gente também não estava 100% preparado para isso e foi um rombo gigante na nossa conta e que a gente percebeu, opa, eu tenho que cuidar melhor desse caixa para que final do ano eu esteja preparada para isso. Mas veja bem, as pessoas não falam isso pra gente e a gente vai aprendendo no apanhar da vida. Por isso que eu quero que vocês comecem a abrir a mente agora para que o caixa de vocês tenha todos esses cuidados. Hoje você é sozinha. Daqui uns meses você vai contratar uma estagiária. Daqui uns meses você talvez tenha uma pessoa para te ajudar no administrativo. E isso vai tomando um corpo maior financeiramente no seu caixa. Então você tem que estar preparada para que essas coisas aconteçam. E quanto antes você enxergar isso, mais fácil vai ser para você. Não vai passar por toda essa angústia, essa dor que eu e meu sócio passamos. Nessa data da demissão desse funcionário, desse colaborador, foi um ano bem difícil, porque a gente teve que se preparar para a demissão dele e ainda perceber que final do ano nós teríamos férias e 13º e nós não queríamos passar novamente por tudo que nós passamos no ano anterior. Então a gente começou a guardar dinheiro para não passar mais por isso e a gente conseguiu. Foi um ano bem difícil, mas a gente conseguiu. E além disso, o que a gente fez? A gente pegou essa segunda conta que a gente tem de pagamento, que a gente chama de caixa 2, a gente fez como uma dívida fixa todo mês. Então, todo mês, junto com as contas, a gente transferia esse dinheiro para lá, como se ele fosse uma conta mesmo, e a gente tinha que pagar esse valor todo mês lá para aquela conta. E por que a gente gostou da ideia de separar? Porque se você tem dentro da conta que você movimenta, uma água bateu na bunda, você se apertou, o que você faz? Você vai lá e olha a aplicação. Ah, mas eu tenho dinheiro daqui, eu vou tirar. Assim você se policia, porque você não vê essa conta todo mês, ou todos os dias, ou toda semana. Ela tá lá. E aí você só vai alimentando ela, mas não vê o valor dela. Isso que eu quero dizer, nessa movimentação. E se você tá com essa aplicação dentro dessa conta, você automaticamente começa a resgatar para tampar furos e não é legal. Assim você não mexe nesse caixa 2 e final do ano você tem dinheiro para todas essas questões financeiras, pagamentos de férias, 13º, para uma futura demissão, você vai estar preparado para que isso aconteça. E foi a melhor coisa que a gente fez. E olha que interessante, teve anos que a gente nem precisou mexer nesse caixa 2. Ficou lá como forma de investimento. Hoje a gente ainda tem essa conta lá e quando a gente quer fazer uma retirada de caixa, a gente utiliza ela sempre poupando, né? Tendo o limite lá que pode ser retirado. Um dia eu li num livro e eu achei muito interessante passar isso para vocês. Que foi nesse momento difícil que eu percebi que a gente precisava cuidar
e guardavam dinheiro. E nesse livro ele falava o seguinte, ele falava que mesmo a gente com contas negativas, é um momento que você deve avaliar a sua vida financeira e guardar dinheiro. Parece meio louco isso, não parece? Mas isso funciona, tá? E só assim vai sair o dinheiro para poder tampar o buraco no final do mês. E foi isso foi tão forte para mim que eu comecei a fazer inclusive isso em casa. Eu tinha uma meta de reformar a nossa casa, mas eu não conseguia porque eu sempre colocava outras prioridades na frente. E aí, então eu comecei a guardar um dinheiro em outra conta. E aí a gente começou a colocar como dívida. E antes mesmo de eu pagar as contas, eu já tirava esse dinheiro e transferia para aquela conta. E logo eu consegui juntar um bom montante e a gente reformou a nossa casa. Essa saúde financeira é o que te leva ao sucesso. E com o tempo nós fomos estudando e melhorando o nosso caixa, graças à avaliação mês a mês, que é muito importante. Outro grande aliado para a gente foi de ter uma conta saudável foi o cartão de crédito. Sim, um vilão para muita gente, mas para nós no escritório é um baita parceiro. Se você souber usar com consciência, você vai entender. E eu vou te explicar o porquê. Às vezes a gente precisa fazer um investimento maior no nosso escritório. Vou dar um exemplo. Talvez você vai comprar um computador novo, um notebook, e aí o valor é de R$5.000. Mas para você tirar isso do caixa assim, de repente pode ser pesado para o seu caixa financeiro, porque você tem outros custos também. Esse valor ele pode significar o pagamento de contas fixas do mês. E se você enfrentar dificuldades até para fechar negócios mais para frente, pensou nisso? Então esse dinheiro ele é muito significativo. E aí a gente fez um levantamento do nosso caixa, fizemos alguns orçamentos e percebemos que o à vista era o mesmo valor do que parcelado no cartão de crédito. Então o que a gente fez? Em vez de a gente comprar o notebook e tirar R$5.000 do nosso caixa, nós parcelamos em 10 vezes de R$500. Eu vou te explicar por que isso é um montante grande dependendo do tamanho do seu caixa. Se você tem um caixa de R$30.000, se você tirar R$5.000 desse caixa, ele pode equivaler a quase 17% do seu caixa. Tá, Milena? Mas não é muita coisa. É sim. Agora, se você tirar de um caixa R$30.000 e você tirar R$500 apenas, isso vai se equivaler aí a 1,7% do seu caixa. É muito mais fácil de você gerenciar e você nem sente, não compromete o saldo do mês. Mas cuidado, o cartão de crédito ele tem que ser o seu amigo e não o seu inimigo. Sempre antes de você fazer qualquer compra, qualquer coisa que vá utilizar ele, avalie a utilização dele. É muito importante. Por isso, para algumas pessoas, ele se torna vilão, porque é um crédito que está ali fácil para ser gasto. E você tem que cuidar disso. E essas dicas, elas me mostraram que cuidar do meu caixa não é brincadeira. Se não cuidar, você terá consequências graves, inclusive podendo levar ao fechamento do seu escritório. E não é brincadeira não. Além de fechar com dívidas absurdas para pagar, mesmo você não tendo mais o seu escritório. E eu vi isso acontecendo com pessoas bem próximas de mim e que me assustou muito. Por isso nós levamos a ferro e fogo cuidado com o nosso caixa. Essas pessoas elas não cuidaram da vida financeira do escritório delas, elas fecharam, mas não acho que foi só simplesmente fechar. Elas ficaram com dívidas para pagar por mais de um ano. Um ano pagando dívidas de um escritório que não existe mais. Porque, claro, elas não queriam ficar com o nome sujo no mercado. Isso é muito triste. E é uma realidade não só da nossa área. Eu escuto de outras áreas, inclusive. Por quê? As pessoas não têm o hábito e às vezes não aprendem nem na vida familiar a cuidar do seu caixa, a cuidar do seu dinheiro. E as pessoas erram muito nisso. Não cuidar do seu dinheiro.
e depois reclamam que não tem dinheiro no escritório, não tem dinheiro no final do mês do caixa. Tudo bem, às vezes no final do mês você não vai fechar 0 a 0. Já teve mês aqui que eu fiquei negativa, mas porque 2 dias depois ia entrar o dinheiro para movimentar minha conta de novo. Então, não quer dizer esse negativo que é ruim. O que quero dizer é que você não tem fluxo de caixa. Já passei meses com 1 ou 2 dias com conta negativa. Quem nunca, né? A gente utilizou um pouquinho do limite especial, mas logo tudo já se normalizou, porque a gente já tinha recebimentos programados e contas gerenciadas. E isso nos ajuda muito. Então, não bate o desespero quando isso acontece. E aí eu vou te perguntar, mas como que você pode se organizar melhor? Você já pensou nisso? Eu quero que você pense nisso e comece a pensar agora. Quando você pensar em abrir o seu escritório, eu quero que você tenha uma pequena reserva, o máximo que você conseguir. Eu sugiro que você levante os seus futuros gastos. Quais são esses gastos? O que você vai precisar? Eu quero que você pegue um caderno agora e anota aí. Eu vou sugerir alguns para você, para que fique já na sua memória e para que você pense nisso. Aluguel, água, energia, telefone, almoço, quanto que vai ser o seu salário, se no seu aluguel tem taxa de condomínio, gasolina, plotagens, valor de investimento para aquisição de equipamentos. Viu quanta coisa tem que colocar no seu caderninho para fazer essa avaliação? Você colocou tudo isso no papel? Eu quero que você comece agora tendo esses cuidados. Ah, Milena, mas eu não tenho escritório. Não tem problema, um dia você vai ter seu escritório e você precisa entender o que está aí de gastos e o que você vai precisar ter para poder gerenciar esse seu caixa. Eu quero que você pegue todas essas anotações e você dê um valor para ele. Estipule um valor de quanto vai ser o aluguel, quanto você vai gastar numa média de energia, qual vai ser o seu salário. Eu quero que você some tudo. E essa será a média de caixa que você terá que ter todo mês para pagar as contas e se manter. Isso é muito importante para que você comece a amadurecer isso na sua mente, para que quando você decida, vou abrir meu escritório, você já tenha algumas coisas pensadas e avaliadas. E eu quero que você ainda faça o seguinte, eu quero que você pegue esse valor e que você multiplique por 3, que significa o quê? Deixar pelo menos 3 meses à frente desse dinheiro guardado. Eu quero que você tenha 3 meses de dinheiro guardado quando você for abrir o seu escritório. Isso assusta, né? Eu sei que assusta, mas saiba que é possível. Se eu conseguir, com várias limitações financeiras, que eu já contei em vários vídeos para você, por que você também não consegue? Eu sei que você consegue, eu sei que você tem medo, mas eu quero que você comece a abrir a sua mente e que quando começar já tenha o dinheiro em caixa para poder se manter pelo menos alguns meses. Porque também foi uma dor minha e eu não quero que você passe por essa dor. Se você já conseguir abrir o seu escritório com esse caixa, você já vai estar muito à frente de mim há 10 anos atrás. Pensou? Você já vai estar com um passo à frente do que eu comecei. E eu quero que vocês entendam que esse medo ele não pode impedir de vocês abrirem o seu escritório, de reagirem. Eu quero que vocês ajam, que sejam fortes e guerreiros. E eu quero ajudar você a sair do zero, a alcançar o seu faturamento de mais de 30 mil reais por mês. Por quê? Porque eu consegui isso no meu escritório e eu vivo do design de interiores. Eu quero que você também viva do design de interiores. E eu sei que isso é possível porque eu também consegui e outras pessoas ao meu redor conseguiram. Mas eu quero te dizer que com essas dicas já vai te ajudar muito a abrir a tua mente e entender que iniciar o seu escritório e a entender a importância de cuidar do seu caixa. No começo, depois que você levantou esses gastos e você conseguiu se programar, você pode até ter um livro caixa. Não precisa ainda ter uma planilha, né? O que é esse livro caixa?
Esse livro caixa é um caderno para que você controle o seu fluxo de caixa. É uma ferramenta, só que você tem ela impressa, você tem num caderno. E isso é importante para qualquer empresa, diferente do porte dela, pequena, grande ou média. Todos têm que ter um registro desses gastos corretamente. Isso o que é? É anotar todas as entradas, todas as saídas financeiras. É registrar os recebimentos, os pagamentos, todas as atividades relacionadas ao seu escritório. Tem a opção de caderninho, né? Eu falo caderninho, que você pode se adaptar melhor, escrevendo lá as entradas e as saídas, mas eu sugiro que você já tenha uma planilha. Para que essa planilha? Para que você acompanhe e consiga inclusive fazer relatórios sobre o seu caixa, seu fluxo de caixa, e que conforme você for crescendo, se estruturando, você vai aumentando e aí você já está familiarizado com essa ferramenta. Até hoje aqui no escritório nós utilizamos essa planilha e essa planilha é feita no Excel. Mas em média, junto com a marcenaria, invento e marcenaria, nós pagamos em média mais de 20 boletos mensais. E todos eles têm que ser acompanhados com nota fiscal, bater se realmente essa nota fiscal está certa, a cobrança que eles estão fazendo faz jus à nota que veio, e não se iluda. A gente faz isso todo mês, na verdade toda semana também, agora porque é muitos boletos, e de vez em quando vem um boleto engraçadinho de alguma coisa que a gente não comprou ou eles duplicaram. Então, esse cuidado, essa vida financeira é fundamental para a gente, inclusive, não pagar coisas a mais. E olha só que interessante, a gente começou num caderninho pequenininho, com entradas e saídas, porque a gente tinha 2 clientes, talvez um por mês, e pequenas saídas. Fomos para uma planilha de Excel, que eu já sugiro você começar nessa planilha, e depois, agora, em 2020, o contador nos sugeriu um programa para o volume que a gente tem de contas a pagar, para que possa nos ajudar melhor nessa organização. Por quê? O Excel até nesse momento estava sendo ótimo para o nosso crescimento, só que conforme você vai crescendo, você vai ter que ir estruturando. E hoje essa planilha do Excel não serve mais para a quantidade de volume de coisas que a gente paga e que a gente recebe. Então a gente precisa de uma ferramenta mais qualificada. Então o contador sugeriu um programa que a gente vai comprar agora para baixar e termos esse controle financeiro melhor dos pagamentos e contas a receber. Indiferente, caderninho ou a planilha, que é o que eu sugiro para vocês. Eu quero que vocês anotem todas as despesas, entradas, lembrem-se de anotar tudo, pois vai ter muita coisa escondida que talvez você não perceba de cara, mas depois você vai entender olhando o seu caixa. Eu falo muito isso no meu curso sobre despesas escondidas, como por exemplo um cafezinho ou um bolo ou um almoço com o seu cliente. Não se iluda, isso é um gasto e sai do seu caixa. Você tem que ter essas coisas registradas. Eu também sugiro que você tenha uma conta separada no banco do seu escritório. A vida saudável do seu escritório depende disso. Você vai começar a movimentar essa conta. Lembra lá do que eu falei dos benefícios, que eu falei lá do começo, que foi muito bom esse relacionamento. Hoje o banco tem taxas melhores para mim, eu tenho melhores resultados e eu venho construindo cada vez melhor esse relacionamento com o banco. E o meu início de 2012 com essa conta veio construindo tudo isso junto comigo. E é um caminho árduo, eu sei, mas de pouquinho em pouquinho você vai entendendo que essa construção com o banco é fundamental. E esse bom relacionamento com o banco, ele resulta também em a gente construir algo melhor. É um caminho muito legal. E não tem mágica, claro. E hoje a gente tem vários benefícios que antes a gente não tinha quando começou, mas eles foram vendo essa movimentação. E a gente passou depois também de pessoa física para pessoa jurídica. E isso também te dá credibilidade.
mas tudo tem o seu tempo. Calma, não se preocupa. A única coisa certa é que quanto antes você começar a fazer do jeito certo, mais rápido você vai colher os resultados positivos dessas boas práticas. O que eu falo que tudo está alinhado? Quando você for fazer um orçamento para o seu cliente, você também tem que pensar como ele vai pagar. Olha que interessante, até o meu orçamento está relacionado com o meu caixa. Por quê? Porque a forma como ele paga interfere também no meu caixa. Então, no meu caixa eu faço o à vista ou em 3 vezes, que é 1 mais 2. Salvo exceções, eu abro um pouquinho mais de parcelas, para que não prejudique o meu caixa. Essa é a média, então, que a gente consegue controlar o nosso caixa. Todos os processos do escritório devem estar relacionados para se ter sucesso. Eu quero que vocês comecem a pensar nisso. Nada acontece por acaso, não é mágica e sim muita organização. Então, com essa organização, eu vou te dar uma outra dica. Todo final de ano, estude o seu caixa, onde você gastou mais, onde você pode economizar, onde você deve investir. Coloca quanto foi de gastos e quanto foi de lucro. Se alguns serviços valem mais a pena fazer do que outros serviços. Por que eu falo isso? Porque se você fechar um ano num caixa de 100%, você teve 90% de custos, eu quero que você avalie. Os 10% foi ótimo, porque nem sempre as empresas com menos de 3 anos são consideradas maduras e têm lucro. Então, se você já teve 10%, é maravilhoso. Mas eu quero que você avalie esses números, para você ver o que realmente valeu a pena, aonde você pode tirar, mexer, enxugar, porque eu quero que sobre dinheiro, sempre sobre dinheiro no seu caixa. Essa é a meta. E eu também uso esse caixa, inclusive, para montar a minha planilha de vendas. Olha eu aí falando que tudo está relacionado. Com base nela, eu verifico quantos clientes em média eu devo vender por mês, quais valores médios de projeto que eu devo cobrar, quantos projetos vendidos. E tudo isso me leva a perceber o quanto é importante programar as vendas e quanto as vendas influenciam diretamente no seu caixa. E não é porque você está atolado de projetos que você não vai mais vender. Você vai se ferrar se fazer isso. Eu fiz isso já uma vez. A venda, ela deve acontecer todo mês. Mas, digamos que esse mês você não vendeu muito projeto, teve uma baixa de projeto. E aí? Como que você vai pagar suas dívidas? Como que você vai pagar o aluguel, o telefone? Porque as contas, meu querido, não deixam de vir. Tem data que venceu. Seu cliente, se você vendeu, não vendeu, não tem cliente, foda-se, perdão da palavra. Sim, no final do mês tá aqui, ó, em cima da mesinha as contas para você pagar. Lembra que eu falei disso? Lembra então do que eu falo do caixa para preparar para 3 meses à frente? É para isso, meu amigo, é para isso, minha amiga. É para nesses momentos você ter caixa e não passar por nenhum furo. Para esse mês que bateu o desespero, que você não conseguiu vender, eu vou te contar. Utiliza esse caixa. Mas eu vou te contar ainda uma realidade minha. Eu e meu sócio, todos os anos, nós nos preparamos financeiramente para os piores meses do ano. Sim, porque o escritório, ele também tem altos e baixos de vendas. E é normal, em todas as vendas isso acontece. Mas você deve estar dizendo assim: ah, Milena, você se prepara para dezembro e janeiro que é ruim. Não, não é. Meus piores meses são agosto e setembro. Há vários anos nós fomos verificando nessa avaliação de caixa que esses meses têm baixa de vendas. E com isso, todos os anos fomos nos preparando para essa baixa. Por que eu tenho que me preparar? Porque além de cuidar desse dinheiro, eu tenho que criar formas de economizar nesse mês e cuidar das vendas quando eu não tenho, pensando em umas vendas, em dar um up nesse período. É baixa, então eu tenho que preparar algumas estratégias para vender mais nesse período. Se me perguntarem por que a baixa nesse mês, eu não sei bem, mas eu tenho uma teoria.
Quem quer reformar, fazer projetos, faz logo no início do ano, não é verdade? Eles procuram a gente bem no início do ano. Depois, em julho, vem as férias dos filhos. Os pais viajam com as crianças e ficam, às vezes, um mês fora. Alguns dos nossos clientes nessa época estão, inclusive, no exterior, na Disney, aproveitando a família. E, geralmente, eles retornam em agosto. E, às vezes, o caixa está baixo. Ou até eles ainda não se organizaram para começar a pensar em projeto. Então, eles vão pensar ali por setembro. E também porque logo vem o Natal. E as pessoas ficam malucas, enlouquecidas, querendo a casa pronta para essa data, não é verdade? Todo mundo quer a casa pronta antes do Natal. E eu não consegui entender tudo isso ainda, mas eu ainda vou estudar um pouquinho mais e montar uma avaliação para entender melhor isso. Mas em agosto e setembro a gente tem essas baixas. Todos esses pontos que eu levantei, eles vão fazer diferença no seu caixa. E eu fiz questão de te mostrar tudo isso para que você entenda esse mundo no escritório. Você quer abrir o seu escritório? Quer faturar como eu, mais de 30 mil reais por mês com ele? Então, minha amiga, meu amigo, não brinque no ponto. Vai se organizando. As coisas têm que ir acontecendo devagar, mas tem que ir acontecendo, não pare no tempo, vá agindo antes mesmo de iniciar o escritório. Essas dicas é para cuidar do seu escritório, para você ter um escritório de sucesso. E o escritório de sucesso, ele está em detalhes. É fácil quando você sabe como fazer. Por isso que eu te digo, utilize essas dicas para aplicar, porque você ainda não sabe e não vivenciou isso. Então já pega essas dicas e vai aplicando. Pois é, Milena, mas eu não preciso me preocupar com isso agora, né? Eu nem tenho escritório ainda. Mas eu garanto que você está almejando logo isso, não está? Você está logo se formando, ou você está preparando o caminho para que isso aconteça. Daí você vai esperar para ver o que acontece. Ou prefere plantar isso já na sua mente, começar a executar essas ideias, começar a pensar nessas dicas. O que você prefere? Ou prefere deixar a coisa acontecer? Você mesmo, sem escritório, e quando eu falo dele, não estou me referindo ao espaço físico, gente. Eu estou me referindo a você viver do seu escritório, viver da sua profissão, da sua e ter sua liberdade financeira, ter clientes. E mesmo assim, sem iniciar na carreira profissional, você deve sim e já deve se organizar para quando isso for acontecer. Para você viver do seu escritório, da sua profissão, eu quero que você faça as tarefas que eu dei. Liste o que você vai ter de gasto inicial para você começar a pensar nisso. Verifica quantos projetos você vai precisar vender cada mês. Pensa como que você vai cobrar sobre esses projetos. Pensa em abrir uma conta individual quando você for abrir seu escritório. Foi muita coisa legal que eu te passei, pontos que são detalhes e que você não vai saber até passar ou viver. Quando você decidir abrir seu escritório, você vai ver que está muito mais preparado. E eu acredito em você. E você acredita em você? Você pode sair do zero até faturar 30 mil reais ou mais todo mês? Eu consegui. E eu quero que você consiga também.